Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do eBay. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Oscar e a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é muito debatido. A gente recebe aí diversas perguntas sobre isso, que é de fato aquilo que vai fazer a diferença e transformar a sua vida como corretor de imóveis profissional bem-sucedido, que é a efetivação de uma venda. E o que acontece quando você de fato realiza uma venda bem-sucedida? Recebe a comissão. Então nós vamos falar aqui agora sobre comissionamento. Não é isso, Oscar? É isso aí, meus amigos. Espero que todos estejam bem, estejam curtindo aqui esse curso maravilhoso, né? Está sendo feito aqui por nossa equipe, muito carinho, muita dedicação, muito empenho, né? E agora chegou uma parte que todo profissional do mercado imobiliário adora, né? Comissionamento, né? Comissionamento, exatamente. Oscar, fala para nós quais são os tipos de comissionamento que existem hoje no mercado. São várias opções de ganhos. E aqui eu fiz aqui um rascunho, né? Para falar aqui sobre os tipos de ganhos, né? Que existem no mercado imobiliário. Vamos iniciar aqui com o comissionamento de imóveis urbanos. Imóveis urbanos, em geral, a média no Brasil é de 5%. Você concorda? Concordo, claro. Mas o Cresce Nacional estipula, né, que pode ser cobrado até 6%. E se for bem acordado, não existe limite de ganho. Mas a média nacional é de 5%. Mas tem profissionais aí que participam também da regularização do imóvel, participam também do financiamento e chegam a ganhar até 7% de comissionamento. Isso aqui é um caso real. Existem cidades turísticas que profissionais e imobiliárias chegam a cobrar até 10%, mas é muito atípico. Então, como base nacional, vamos seguir aqui a premissa de 5 a 6% do valor de comissionamento. Esse valor, é claro, se for fechado por um corretor dentro de uma imobiliária, eu não vou ganhar esse montante, né? Isso entra para a empresa. Alguns profissionais autônomos, já têm muita experiência, conseguem ganhar esse valor integral somente para ele. Esse é um tema muito importante que o Oscar levantou, que mesmo sendo aí 5, 6% de comissionamento, talvez o corretor não vá ganhar essa comissão integral. A imobiliária fica com parte dessa comissão. Mas se o corretor que opta por trabalhar em uma imobiliária, ele tem sim possibilidade de grandes ganhos, né, Oscar? Exatamente. Explica para o pessoal por que a imobiliária acaba pegando parte da comissão das vendas de um imóvel, por exemplo. Principalmente porque a imobiliária te oferece uma estrutura, né, organizacional, uma estrutura física, uma estrutura de marketing, de jurídico, de RH, de treinamentos, que custa. Então, o comissionamento ele é fracionado, né, para todo esse time da imobiliária. Como exemplo aqui, vamos pegar aqui o valor de 5%, que é um valor tradicional. Várias imobiliárias no país começam a pagar para o corretor iniciante 30%, 35%, 40%, até 50% dos 5%. Então, se o corretor ganhar ali 50% da comissão, de um total de 5, ele vai ficar com 2,5%, certo? Esses outros 2,5%, a imobiliária vai pagar uma parte para o gerente, uma parte para o diretor, uma parte ali para a equipe de marketing, né? E também algumas imobiliárias têm também a figura do coordenador de produtos, de empreendimentos, que vai ganhar também um pedacinho. O restante vai para o governo federal, que é o imposto, né? Outro sócio. E a imobiliária fica com outra parte. Né? E tem corretores que falam, nossa, é injusto, eu fiz a venda sozinho, ganhei só metade da comissão, o outro restante está indo para a imobiliária. Mas não é bem assim, né? Existe um time corporativo, né? Que Tá, faz acontecer. faz o negócio acontecer. Então, Ninguém trabalha sozinho hoje dentro do imobiliário. se o corretor se propõe a trabalhar utilizando toda a estrutura, a secretária, telefone, sala de reunião, ar-condicionado e o nome da imobiliária, nada mais justo Sim, do com que certeza. ele ter que
Com certeza. E hoje, assim, a imobiliária de pequeno porte, em Goiânia, tem um custo, assim, inicial, custo básico, de 10, 15, 20 mil. Agora, a imobiliária grande, igual tem várias agências aqui, chegam a custar 200 mil, 300 mil por mês. É claro que tem um time de dezenas ou até centenas de corretores, né? Mas a estrutura física ela é muito cara. Tem aluguéis aqui de imobiliárias que eu conheço, que só de aluguel a imobiliária paga 100 mil reais, mais ali 150 mil ali de folha de pagamento, mais 100 mil reais de marketing, né? Claro que eles vendem milhões. Então, assim, o que eu recomendo para todo mundo que está iniciando na profissão? Não trabalhe sozinho no começo. Trabalhe com alguém que já tem sucesso. Entre ali numa imobiliária de grande porte, médio porte ou pequeno porte. Se na sua cidade for uma cidade mais de interior, vê ali um escritório ali que tem 2, 3, 4 ou 5 profissionais. Aprenda com eles. Jamais tente entrar nesse mercado sozinho, porque a chance de você errar e se perder no caminho é muito grande. Nós estamos aqui há 20 anos no mercado, a gente está aprendendo todo dia. Todos os dias novas Todos os situações, dias. novos contratos, novas mudanças, novos Exatamente. desafios. Exatamente. Há pouco tempo atrás, esse ano mesmo, fechando uma venda aí com o pessoal que contratou um corpo jurídico para acompanhar o fechamento do negócio. E o corpo jurídico falou: Oscar, nós precisamos fazer o due diligence. Eu falei: uau, due diligence? Eu tenho que aprender esse negócio. Eu já tinha assim, uma noção do que é um due diligence, mas eu nunca tinha participado do desenvolvimento de um due diligence, que é ali o processo investigativo de toda a documentação do imóvel, envolvendo ali a parte jurídica, a parte fiscal, tributária, tanto do imóvel quanto das partes, né? E fazer um documento formalizado. Então, estou aprendendo todo dia. Eu estou aprendendo também sobre financiamentos, cartas de crédito imobiliário, novas tendências, novas legislações. E quando você está dentro de uma imobiliária, você aprende demais, muito mais se você estiver sozinho. Hoje, se eu pudesse ser corretor, eu ia passar assim tantos meses em várias imobiliárias só para aprender, né? Aprender e absorver um pouco Porque de cada eu profissional, né? aprendi muito estudando, assistindo vídeos, lendo livros, apostilas, né? Mas dentro da imobiliária, de qualquer porte que seja, você está ali vivendo nessa atmosfera imobiliária. Então é muito importante para quem está começando. Voltando aqui, né, ao tema do comissionamento. Imóveis rurais. Hoje no Brasil, o CRES tinha uma tabelinha, né, que antigamente falava de até 7% de comissionamento para imóveis rurais. Mas em grandes negociações, os proprietários não querem pagar comissões altas, né? Então, o pessoal aí que de grandes propriedades fala que paga só 3%, alguns 4%, alguns 5%, pequenas propriedades chega a 7%. Por exemplo, tem uma propriedade aqui anunciada, aqui em Goiânia, né, uma propriedade de 600 milhões de reais. Olha só. 600 milhões de reais, uma 600 única milhões de venda. reais. Ele resolve a vida dele, né? O proprietário falou assim, não, só pago 3%. Então quem vender, se vender por esse preço, tabela cheia, dá 18 milhões de reais. Dá uma Uma única loteria, né? venda, Um negócio, exato. né? Eu conheço de perto corretores que já ganharam 10 milhões em uma negociação. Em uma negociação. O proprietário colocou ali o preço na fazenda dele, falou, quero X milhões na minha mão. Ele trabalhou com a margem maior, autorizada, né? No mercado também é popularmente conhecido, né, como assim, valor mínimo na mão do proprietário. O proprietário assina, eu quero X reais na minha mão. O que Passar passar é disso é do corretor. E por mérito, né, por desse profissional, ele conseguiu uma margem de 10 milhões de reais. Hoje ele mora no Alphaville, uma casa aí que deve valer uns 5 milhões. Espetáculo. Na época ele comprou a casa, devia valer uns 4 milhões. E o restante do dinheiro ele investiu em imóveis comerciais e hoje ele tem uma renda passiva, né, desses imóveis. Uma venda, 10 milhões de reais. Aqui na nossa empresa já teve vendas altíssimas, né, que chegaram a 600, 700 mil reais de comissão. Então, assim,
E faz a A diferença. diferença, é Exato. claro que sim, não são vendas que acontecem, Todos os dias, né? mas sim, Exato. anualmente acontece uma venda dessa. Mas é bom o pessoal que está assistindo a gente entender que existe essa possibilidade, Claro, que é é, real. Se ele buscar, investir, exatamente. estudar, ele consegue Sim. também ter esse resultado. E um negócio interessante, aqui a gente está falando aqui de imóveis, vamos falar de imóveis prontos, né? Imóveis prontos, sejam novos ou usados, né, rurais. A maioria das vendas elas acontecem em parcerias, né? Exemplo prático. Eu tenho um imóvel aqui na minha carteira, um imóvel de R$ 1 milhão, que vai gerar uma comissão de 5%, vai dar 50 mil. O Neuber tem a imobiliária dele, Neuber Imóveis, como exemplo. Ele tem ali o comprador desse imóvel. Ele liga para mim, imobiliário, fala, oh, o imóvel está disponível, vocês fazem parceria? A gente, sim, claro. Vamos agendar uma visita? Vamos. Então a gente faz a parceria e vai metade da comissão para a imobiliária A, metade para a imobiliária B. Então a maioria das nossas vendas são em parceria. O mercado ele é muito dinâmico, né? O corretor que não faz parceria, ele está assim, engessado, está prejudicando ele e o proprietário. E o proprietário, porque o proprietário confiou o bem patrimonial dele para o corretor vender. Seja sozinho, parceria e tal. Já Ele dividi. quer que venda, né? Exato. Nós já dividimos comissões aqui até em 3 grupos, né? O mercado rural tem muito isso, grupos. Por exemplo, eu tenho o comprador e você sabe de um outro corretor ou de outra imobiliária que tem um imóvel exato para o meu comprador. Aí você faz essa interligação, né? Chama, Todos ganham. chama de ponte imobiliária. O corretor fica ali no meio, construindo, né, essa ponte entre as duas imobiliárias. E o Neuber, se tivesse um bom relacionamento, né, uma boa argumentação, consegue falar assim, Oscar, tem um parceiro meu que tem um imóvel ali que atende seu cliente. Você aceita dividir a comissão em 3 grupos? Sim, claro, vamos atender o cliente. Então, beleza. Aí você, fala lá com o Joaquim, que tem um imóvel, né? Joaquim, tem um parceiro meu que tem um imóvel, tem um comprador para o seu imóvel. Você aceita dividir a comissão em 3 grupos? Sim. Aí a aliança dá certo. Ou, às vezes o Neuber que está no meio ganha um pouquinho menos e se ajusta, né? Então isso é muito comum no mercado de parcerias, né? E E tem que ser hoje muito bem conversado, né? Muito bem tratado essas questões sim, para que não sim, haja ruídos, né, Oscar? sim, sim. Hoje, corretor inteligente faz parceria. É assim, uma ignorância de tamanho muito grande. O corretor falar que não faz parceria. Está prejudicando o dono. O dono precisa de vender, precisa alugar, precisa fazer negócio. E se o corretor não resolve o problema dele, vai chegar um momento que o prazo ali vai vencer, vai pôr aquele imóvel em outra imobiliária, ou em outro corretor, né? Então você tem que resolver o problema do dono, para depois pensar na comissão. A comissão é fruto do bom trabalho. Exato. Quais outros tipos de comissão, Oscar, que Vamos você lá. trouxe para a gente aí? Existe aqui a comissão de vendas de empresas, né? Muitos imóveis comerciais, também existe a negociação ali da empresa, né? Por exemplo, mercado de escolas, você é um Exato. especialista. Na verdade, você é o maior especialista que eu conheço desse mercado de escolas, né? Eu que tenho que te perguntar agora, qual que é o comissionamento aí da venda de uma escola que tem um imóvel, por exemplo? Então, existe um mercado muito grande quando a gente fala de fusões e aquisições. Então, a gente parte de comissões que podem variar de 3 a 10% também no mercado. E dentro da nossa profissão, como corretores de imóveis, nós também podemos participar desse tipo de negociação, da intermediação, levando ali para a negociação uma segurança jurídica, uma segurança contábil e a ética entre as partes também. Então pode ser que vão acontecer negócios, a comissão pode chegar até 30%. Isso vai depender muito da negociação prévia que foi acordada e também o tamanho do negócio. Aqui a gente não estaria falando do imóvel, mas o negócio especificamente. Nós, como corretores de imóveis, podemos também atuar. Então, se você tem uma empresa, a sua empresa tem um valuation. Qual é o faturamento mensal? Qual é o faturamento anual da sua empresa? O que a sua empresa gera de EBITDA? E a gente faz um cálculo sobre a margem de EBITDA e aí a gente vai entender quanto que a sua empresa vale, quanto que a sua empresa vai gerar de renda pelos próximos 10 anos. E dentro desse cálculo que a gente faz, a gente consegue precificar a empresa, a depender do segmento.
Agora, quando a gente parte para o imóvel, a gente entende que na compra da empresa, nós como corretores podemos fazer dois negócios de um só. Eu posso vender a sua empresa para um determinado investidor e eu posso vender também o imóvel onde está a sua empresa para outro investidor. Entendi. Então, esse é um mercado que é muito pouco explorado hoje pelos corretores de imóveis do Brasil. Então, assim, voltando à pergunta, qual que é o percentual médio cobrado, por exemplo, hoje na venda de uma empresa que já tem um imóvel incluído? Quanto dá para a gente cobrar de comissão? Eu creio de 3 a 30%. 30%? Exato. Interessante. Então, isso vai depender muito da Você já viu? negociação e do tamanho. Quanto mais a empresa fatura, a gente ajusta a comissão para um pouco menor. Entendi. Se você tem hoje uma empresa, um mercado, que ela tem uma rentabilidade menor, ou muitas vezes ela está rodando no negativo, a comissão desse ativo ela acaba sendo um pouco maior. É interessante isso, né? Se a empresa fatura menos, a comissão é um pouco maior, porque vai demandar de esforço, custo aí das negociações acabam sendo maiores. Sim. Você demanda uma energia maior para vender um ativo que está te rendendo menos. Entendi. Então, isso tudo é avaliado no momento que a gente tem feito as negociações, porque eu posso gastar minha energia para vender uma empresa que vai me dar um retorno grande, ou eu posso gastar a mesma energia para vender uma outra empresa que está rodando negativo. Essa que está rodando no negativo, normalmente a comissão dela é um pouco maior. Mas, em média, a venda de imóveis comerciais, corporativos, no Brasil é de 5 a 6%. 5 a 6%. Exato. E de empresas, a média é de 5 a 10%. Exato, essa é a média Podendo ter esse nacional, número, né? com certeza. Então, voltando aqui ao assunto, né, de comissões de empresas, né, vai de 5 a 10%. Comissões de imóveis comerciais, vai uma média aí de 5 a 6%. Então, isso aqui é uma referência nacional, né? O primeiro imóvel comercial que eu vendi foi no ano de 2006. Foi um mega posto de combustível lá em Caldas Novas. Nós vendemos o imóvel e os CNPJs que tinha ali no posto, né? Um CNPJ principal, né, para os combustíveis, tinha outro CNPJ para a lanchonete e tinha outro CNPJ ali para os outros componentes ali, troca de óleo, tinha ali também algumas manutenções que faziam ali também. Então tinha 3 CNPJ nessa operação. Nós vendemos o negócio, Mais a empresa. foi 5 corretores. E aí foi 5% de comissão. Mas se fosse hoje, eu faria um contrato, né, de exclusividade de venda, né, com remuneração de 10%. Hoje, esse empreendimento, né, de combustíveis valeria em torno de 10 milhões de reais. Na época foi 2 milhões. Porque 20 anos atrás, né, hoje o valuation desse negócio seria de 10 milhões de reais. Se a gente conseguisse cobrar 10%, seria 1 milhão de reais de comissão. Se fosse somente 5%, daria 500 mil reais, que é uma bela comissão. Excelente também. Então, assim, tem negócios muito rentáveis, né, que podem mudar a história da nossa vida, da nossa família, dentro do mercado imobiliário. Interessante. Quais outros tipos de comissão que o corretor pode ter Vamos também, lá. Oscar? Tem também o mercado de aluguéis. E muita gente até, Oscar, tem entrado no mercado hoje imobiliário já com foco no mercado de aluguel. Sim. Recentemente eu fui procurado por uma pessoa que tem interesse em entrar no mercado e a ideia que ele tem, o projeto de vida dele é trabalhar com aluguéis. Exatamente. Hoje, em geral, a comissão de aluguéis ela está ligada ao primeiro mês do aluguel daquele Então, por imóvel. exemplo, se aqui na sua imobiliária faz a gestão de um imóvel e o aluguel desse imóvel é 20 mil reais por mês, por exemplo, o corretor receberia esses 20 mil reais. Isso. Primeiro mês ele vai para pagamento de comissionamento. Aqui na imobiliária, esse primeiro mês ele é fracionado Certo. em várias pessoas, né? Tem aqui a figura do captador, que ganha um percentual, aí tem um fechador, aí tem um gerente, aí tem um diretor, aí tem um vistoriador
e sobra uma fatia, né, para a imobiliária, que tem que emitir a nota sobre o imposto, né? Certo. Então ele é bem fracionado. Mas tem corretores autônomos, né, que ficam com esse primeiro mês só para ele. Livre para ele. Porque ele não tem imobiliária, né, já é experiente, trabalha sozinho, né, tem A carteira de aluguéis dele. a carteira dele, tem a imobiliária dentro da casa dele, né? Ele vira o CEO. Imagina, João Imóveis, o cara é CEO da João Imóveis. Aí não tem o custo. Ele que a cobra o imobiliária primeiro tem. mês sozinho, que a imobiliária cobraria, né? Então esse profissional ele está sozinho. Geralmente ele faz parceria com outros corretores, ele fica metade para cada lado. Mas, em geral, o primeiro mês é o comissionamento para quem trabalha no mercado de Para a aluguéis. imobiliária. E existe também alguns clientes que falam assim, não, eu só pago metade do primeiro mês. Se quiser trabalhar, pode trabalhar no imóvel aí. Tá com fulano A, com ciclano B, com terceiro. Põe em vários corretores e falando, só pago metade do primeiro mês. Nós, como imobiliárias, não pegamos. Não tem como a gente trabalhar um imóvel desse. O proprietário está leiloando o imóvel, colocando para todo mundo trabalhar. Como é que nós vamos investir o nosso tempo, o nosso recurso intelectual, de marketing, sendo que o imóvel já tem um monte de gente trabalhando? Antes do vídeo ficar pronto, ele pode ter fechado com outro. Por isso que a exclusividade ela te protege. E Eu, aí é algo que o Oscar tem falado muito. Quando você vai, pega um imóvel de exclusividade, não quer dizer que só você vai alugar, não. ou só você vai vender. Pelo contrário, todo o mercado tem a possibilidade de vender o imóvel Sim. que está sobre Ou a alugar, sua né? gestão. Exatamente. Isso é algo que Exatamente. fortalece o mercado, traz ética, traz profissionalismo e segurança, né? Para quem está vendendo ou para quem está alugando imóvel. Exatamente. Então, o comissionamento de aluguéis está ligado ao primeiro mês de aluguel. E existe também, após o comissionamento, uma taxa de administração. Em algumas cidades, alguns estados também consideram comissionamento de gestão. Aqui em Goiás é utilizado o nome de taxa de administração. Essa taxa de administração ela gira de 5 a 20% do valor do imóvel. Por exemplo, aquele prédio comercial lá no Alphaville, que o valor de aluguel dele é de 100 mil reais. Muitos proprietários não querem pagar 10% de taxa de administração, que daria 10 mil reais. E muitas imobiliárias cobram nesse perfil de imóvel apenas 5% de taxa de administração. Agora tem imóveis mais baratos, por exemplo, tem imóveis de R$ 1.000, que dá um trabalho gigante, dá mais trabalho administrar imóveis de 1.000 que de 100 mil. Aí tem imobiliárias e profissionais que administram esses imóveis com uma taxa um pouco maior, por causa do trabalho que dá, né? E chega a 20%. Então, por exemplo, né, aqui na nossa imobiliária existe uma taxa mínima, né? Uma taxa mínima de gestão hoje. Que, por exemplo, é para imóveis residenciais de R$ 300. Porque senão não vale a pena você dispor todo o Porque seu time, quanto energia, para exatamente, pegar esses R$ 50 para mim. exatamente, de imóveis comerciais R$ 200. Porque quanto mais barato o imóvel residencial, mais rotatividade vai ter, mais trabalho, vai trazer mais reais. distante são esses imóveis, né? Mais manutenção pode dar. Então, assim, cada rotatividade que dá nos contratos, você tem que fazer um distrato, uma vistoria, um acerto final, muito trabalho, muito desgastante. Agora você pega um imóvel comercial, tipo aquele imóvel de 100 mil reais. Às vezes você faz essa locação, esse cliente vai ficar durante décadas nesse imóvel. E a empresa administradora ou o corretor tem ali uma renda mensal muito, muito boa com um imóvel desse que não vai dar muito trabalho. Entendeu? Então, o mercado ele pode ser muito lucrativo. Existe também um mercado de temporada, também conhecido como short stay, famoso também Airbnb. O pessoal cobra em média de 20 a 30%. Que é um mercado maravilhoso, hoje que está sendo muito explorado. Né, do valor de locação. Muito, né? Eu conheço alguns corretores que trabalham só com flats de aluguéis e eles cobram em média de 30%. Por exemplo, uma diária de R$ 200, eles cobram lá 30%, que vai dar ali R$ 60.
Só que ele tem 40 flats, 50 flats. Então, cada flatzinho ali ele ganha uma comissãozinha que no final do mês vira um grande negócio. Então tem muita gente ganhando dinheiro no mercado imobiliário. O mais importante é descobrir qual que é o perfil de imóvel que ele tem mais afinidade, qual que é o perfil de cliente que ele tem mais afinidade,